Amigo do esporte, boa noite. O assunto é Campeonato Brasileiro 2020, nona rodada. Destaque para o clássico da próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, 19h15, Arena Neoquímica, Corinthians e Palmeiras, dos contestados treinadores Thiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo, pressionados no cargo. Vanderlei um pouco mais aliviado pós-vitória no último final de semana contra o Red Bull Bragantino, nos minutos finais, vira-vira, 2-1. Isso manteve o treinador mais fortalecido, mais confiante. Já Thiago Nunes, ainda assim, está pressionado mesmo com todo o currículo, todo o status que veio do Atlético Paranaense, mas que na temporada 2020, sendo o novo treinador do Corinthians, não vingou, como fala na gíria popular da maioria dos torcedores. Até o momento o treinador está devendo. O Corinthians, é bem verdade, não tem um elenco à altura das suas reais pretensões, mas a torcida não quer saber, a torcida está inflamada e exigindo um resultado, ou melhores resultados da equipe corintiana, assim também como a torcida do Palmeiras, que exige um futebol de melhor qualidade, melhor desempenho e resultados mais convincentes. Mas, treinador por treinador, Vanderlei Luxemburgo está muito além, com todo respeito a Thiago Nunes, que foi considerado em 2019 o melhor treinador do Brasil e tinha tudo para repetir a dose agora em 2020. E naquela ocasião, Thiago Nunes só perdia mesmo para Jorge Jesus do Flamengo, mas como treinador brasileiro era considerado o melhor de 2019. Derrota amanhã no clássico pode custar caro. Vanderlei Luxemburgo é um coringa, é uma espécie de bruxo mágico, conseguiu nos minutos finais uma virada espetacular para cima do Red Bull Bragantino, quando substituiu, ou melhor, quando entrou com o William e Gabriel Veron, e os dois foram responsáveis. Gabriel muito mais ainda naquela virada sensacional, repito, e o Palmeiras aliviado, deu aquela refrescada, pois a pressão era muito grande. E o Palmeiras, na minha opinião, vence o jogo amanhã 2-1, até porque Vanderlei Luxemburgo é um treinador com estrela que brilha muito, eu não me canso de falar, é uma espécie de coringa, de bruxo, e para mim vai usar todas as armas que o credenciou ao longo da sua carreira como um dos melhores treinadores do Brasil. E para mim é o melhor treinador do Brasil na atualidade, com todo respeito a Thiago Nunes, que conquistou esse título sendo treinador brasileiro em 2019, perdendo apenas para Jorge Jesus, mas em 2020 como treinador do Corinthians, novo treinador do Corinthians. As pretensões de ter um sucesso a nível do que foi lá no Atlético Paranaense foram por terra, até porque veio a pandemia, dificultou ainda mais o processo de novas contratações pelo Corinthians. A situação financeira de todos os clubes começaram a se complicar, pois a realidade do nosso futebol pós essa pandemia mudou e mudou muito. Muitos times sentiram na pele em termos de caixa, em termos de recursos, e Thiago Nunes ficou, entre aspas, na mão, sem poder ter peças à altura, sem poder ter jogadores de alto nível para implantar o seu futebol ofensivo, para implantar o seu futebol a nível do que foi no Atlético Paranaense. Realidade diferente, a verdade é essa. Já o Palmeiras, que planejou para 2020 priorizar muito mais a sua base, mesclando com jogadores de qualidade e experiência, repetindo em outros vídeos que a diretoria prometeu não fazer contratações mirabolantes e sim mais assertivas, e os resultados teriam que vir a nível do que foi investido e a nível das pretensões da sua diretoria e dos anseios do seu torcedor. Trouxe Vanderlei Luxemburgo muito mais para tirar o time daquela fila incômoda de 12 anos sem ganhar um Paulistão e, consequentemente, dar sequência a um bom trabalho visando uma boa participação e brigar por título no Campeonato Brasileiro. Mas esse processo teria que ser a curto prazo, algo que os torcedores brasileiros estão muito mal acostumados. Vanderlei Luxemburgo não é o mesmo das décadas passadas, mas ainda assim é um treinador com currículo de dar inveja a muitos e precisa de mais tempo, precisa de mais material humano, não só jogadores da base, mas jogadores também a nível, em termos de maturidade, de rodagem, para mesclar com essa garotada. E além desses jogadores que ele necessita também que os jogadores que estão no elenco atual, jogadores com essa característica que eu falei no fim da frase, ou seja, de experiência, de rodagem,
desperte e comece a jogar um futebol de alto nível e assim ajude o seu treinador a ter também maiores sucessos no comando da equipe. Eu acredito que para o jogo de amanhã contra o Corinthians, dá Palmeiras 2-1, mesmo jogando fora de casa. Palmeiras que há muito tempo não vence o Corinthians, Palmeiras que nos últimos 15 jogos só venceu 3, perdeu 8, empatou 4. E há 26 jogos que não acontece um 2-1, que é o meu placar para o jogo de amanhã. A última vez que esse placar aconteceu foi em 2012, Palmeiras venceu pelo Paulistão, o Corinthians pelo Brasileiro. De lá para cá foram 26 jogos sem se repetir esse placar de 2-1. Para mim o Palmeiras, pela qualidade que tem, pelo nível técnico, pelo momento que é melhor em termos de pressão do que o do Corinthians, e por ter um treinador que está muito além do Thiago Nunes, que é o Vanderlei Luxemburgo, com um currículo, repito, de dar inveja, com um currículo recheado de munições, com um currículo recheado de experiência, de qualidade. Para mim, Vanderlei vai colocar um Palmeiras muito mais ofensivo, muito mais contundente, muito mais insinuante e vai buscar uma vitória amanhã, uma vitória convincente para sanar de vez toda essa pressão em cima dele e para estreitar ainda mais o laço de amizade com a torcida, um possível laço de amizade muito mais profundo com a torcida palmeirense. Esse treinador que tem identificação bastante. Os últimos títulos de peso, os últimos títulos em termos de Paulistão que impactou foi com o Vanderlei Luxemburgo, e o adversário era o Corinthians, e o Vanderlei no comando da equipe palmeirense em 93 e em 2019. Então tem que respeitar. Vanderlei Luxemburgo, para mim, vai dar uma de espécie de coringa amanhã, 2-1 Palmeiras frente a equipe do Corinthians, mesmo jogando fora de casa, até porque o Palmeiras tem um time de melhor qualidade, nível técnico muito acima, e se botar para jogar bola, passa por cima, até porque o Corinthians, com toda a sua tradição, toda a sua raça, não tem um time a nível do Palmeiras no momento, mas a história diz que o Corinthians busca resultados quando muitos não acreditam. E a história desse clássico mostra que o Corinthians é um time de garra, é um time de superação e que vende caro qualquer derrota. Então não é jogo fácil, mas eu não fico em cima do muro. Acredito que o Palmeiras vai passar por cima de tudo isso que foi dito, de toda essa história, mesmo o Corinthians sendo esse grandioso time, mesmo o Corinthians surpreendendo muito em clássico contra o seu maior rival, quando muitos não acreditam, repito, mas ainda assim, Vanderlei no comando da equipe, fica ruim para o Corinthians, com todo respeito, até porque esse treinador é uma espécie de mágico, além de um baita profissional. 2-1 Corinthians, um abraço a todos. Agora é esperar para ver próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, 19h15, Arena Neoquímica, popularmente conhecida como Itaquerão, Campeonato Brasileiro, 9ª rodada. Uma boa noite a todos e até a próxima.